Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ricardo, com essa voz meio robótica por causa do aplicativo que eu estou usando para gravar essa videoaula. Bem-vindos a mais uma videoaula minha. E hoje a gente vai estar tratando de um assunto que eu estaria tratando em sala com vocês hoje, mas eu precisei me ausentar. E a gente vai ver aqui o balanço patrimonial mais detalhado, mais específico, né? Diferente do que a gente viu até agora fazendo os exercícios, que a gente viu aquele balanço básico, com 2, 3 contas no máximo ali, em cada grupo, né? E à medida que eu falei que a matéria fosse avançando, vocês também começariam a avançar na questão do conhecimento sobre as demonstrações, inclusive sobre o balanço patrimonial. Ok? Então vamos seguir com o conteúdo. Eu vou estar explicando certinho cada grupo e subgrupo aí, que a gente vai começar a se familiarizar melhor, né, no primeiro termo. E depois vocês vão se aperfeiçoando nos termos restantes até o final do curso. Ok? Então, começando a falar sobre o balanço, o primeiro grupo que a gente vê, né, quando a gente olha para um balanço, geralmente é o ativo, né? E quando se fala em relatório contábil, todo relatório contábil ele possui uma legislação específica, né? Uma norma específica, um CPC específico. Cada uma dessas leis, dessas normas, regulamentam o balanço patrimonial. E desde o início eu falo para vocês, pessoal, o balanço, as contas que vão para o balanço, elas precisam ser classificadas por ordem de liquidez. Ou seja, o que é a ordem de liquidez que eu falei para vocês? É a velocidade e a facilidade com qual aquele ativo que está lá pode ser transformado em dinheiro, né, em caixa. Por exemplo, ouro é um ativo relativamente líquido, porque ele pode ser vendido rapidamente. Uma instalação fabril, né, uma fábrica, já não é, né? Então é diferente aí a questão da rapidez com que a gente transforma em dinheiro. Então a gente classifica ali por ordem de liquidez as contas no ativo e no passivo. No passivo já é por ordem de vencimento, ok? Que a gente vai ver mais adiante aí. Tá? Então desde o início vocês já sabem que as contas que vão no balanço, elas têm uma ordem sequencial. No ativo, então, por ordem de liquidez e no passivo por ordem de obrigatoriedade de vencimento. Bom, se tratando do ativo, tem algumas questões evidenciadas ali na Lei 6.404. Aqui a gente falando desse conteúdo no parágrafo 1º do artigo 178. Tá? Lembrando que esse conteúdo aqui que vocês estão vendo está no Aprender como aula 6, né? Está titulado como aula 6. Então, o que define aí o parágrafo 1º do artigo 178? As contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, né? Ou seja, deve ser classificado no início da demonstração a conta caixa por representar o numerário em poder da empresa, justamente para o seu bem mais rápido, né? Mais líquido e mais rápido para se transformar em dinheiro, né? Então, no ativo circulante, a gente vê alguns subgrupos também que a gente vai começar a se familiarizar para classificar, tá? Para a elaboração do balanço patrimonial, que à medida que vocês forem avançando no curso vai ficando mais completo, né? Como eu falei. Então vai ser subdividido em disponibilidade, direitos realizáveis, né? Em aplicações de despesas do exercício seguinte, e depois a gente vai ver a parte do não circulante, ok? Falando sobre esses subgrupos aí, disponibilidades, por exemplo, as disponibilidades vão ser classificados ali o dinheiro em caixa, os numerários ou o dinheiro que eu tenho em conta bancária, em aplicação financeira de curto prazo, né? Por que aplicação financeira de curto prazo? Porque se for em longo prazo, vai passar para o não circulante, lembra que eu sempre comentava, né? Se for dividido aí um bem do ativo ou um direito do ativo em mais que 12 meses, ele não vai ser classificado no circulante, porque no circulante estão caracterizados ali as contas que giram em 12 meses na empresa, né? Relembrando de novo, a natureza das contas do ativo é devedora, né? A gente tem
algumas poucas com natureza credora, como a depreciação, que vocês vão estar aprendendo nos próximos exercícios, né? Os direitos realizáveis, que são, por exemplo, os direitos de crédito de receitas de venda a prazo, né, de mercadorias e serviços, transações que geram valor a receber. Então são direitos realizáveis, são direitos que eu ainda vou receber, né, que é classificado nessa conta. Por exemplo, clientes, duplicados a receber, adiantamento a funcionários, adiantamento a fornecedores, impostos a recuperar, né, animais para abate nas empresas que trabalham com agropecuária e cheques a receber. Aí tem as despesas do exercício seguinte. A gente já viu por cima, né, as despesas do exercício seguinte. A mais conhecida é seguros a apropriar, né, quando a empresa compra o seguro, né, e ela vai usando esse seguro durante o vencimento da apólice de seguro. Então, nesse grupo de despesas do exercício seguinte, são as despesas que são pagas antecipadamente, né, e depois vão ser apropriadas como despesa no exercício seguinte, ou no mesmo exercício e no exercício seguinte, graças ao regime de competência, né, que a gente paga a despesa, porém a gente vai usar ela conforme a necessidade da empresa. Então, o regime de competência fala para a gente registrar a despesa ou a receita quando elas acontecerem. Então, pagar uma despesa antecipada não significa que eu já usei ela, que ela já aconteceu. Como exemplo, a gente tem os seguros, né, pagos antecipadamente, assinatura de revista, jornal, paga antecipadamente, aluguel, paga antecipadamente. Não posso jogar tudo isso no resultado, tá? E aí do lado direito vocês têm aí os exemplos, né, de classificação das contas que estão ali nesse grupo, ok? Avançando aí, a gente fala agora do ativo não circulante. Um ativo não circulante, como o próprio nome diz, estão ali as contas que não circulam nos 12 meses de atividade da empresa. São ativos considerados permanentes, né, que duram mais ali, uma permanência mais duradoura na empresa, tá? Então, está lá também no parágrafo 1º do artigo 178, e esse artigo foi dado com a redação da Lei 11.941/2009, né, que dividiu aí em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Separou nesses grupos aí, né? Grupo realizável a longo prazo. O que está escrito nesse grupo aí? O que está classificado aí? Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, né? Direitos derivados de vendas, adiantamentos, empréstimos a sociedades controladas, diretores, acionistas, né? Ou participantes do lucro da empresa que não constituem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. O que significa isso? São operações que não estão ligadas, né, com a natureza principal, que é o objetivo principal da companhia. Ou seja, por exemplo, vender pneus, vender roupas, né? Investimentos. O grupo de investimentos comportam aí, de acordo com o inciso 3º do artigo 179 da mesma lei, as participações a título de ações ou cotas com o objetivo de permanência em outras sociedades. Ou seja, uma empresa quer investir em outra empresa. Onde que eu vou jogar esse valor, né, que eu vou investir? Ele vai sair de algum ativo meu, ou do caixa, ou do banco, ou de uma aplicação, né, e vou jogar lá no ativo não circulante, como um investimento. Porque eu não sei quando é que eu vou, se eu vou parar ou quando é que eu vou parar com esse investimento. Então vai ter que ser jogado ali no ativo não circulante. Tem os exemplos aí para vocês. Aí tem o grupo também imobilizado, que nesse grupo estão os direitos aí que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, que podem ser veículos, terrenos, prédios, né? Então, somente os bens corpóreos, né, ou seja, aqueles que possuem matéria ou corpo físico, sujeitos ao toque, né, aquele bem que a gente pode ver fisicamente, que se destinam à manutenção das atividades da empresa. Aí são classificados nesse grupo do imobilizado. Já os intangíveis não são classificados aí, tá? Os intangíveis são outro grupo que eu vou falar mais adiante.
A gente tinha um grupo chamado diferido no ativo. Esse grupo passou a ser extinto a partir da Lei 11.941/2009. Né? O que ia nesse grupo aí? Esse grupo ele registrava os recursos aplicados na realização de despesa, que por contribuírem para a formação do resultado de mais de um exercício social, somente eram apropriadas às contas de resultado à medida e na proporção em que essa contribuição influenciaria na geração de resultado de cada exercício. Por exemplo, a empresa começava a fazer uma pesquisa de desenvolvimento de algum produto, começava a jogar no ativo, né? E ficava ali no ativo aquele valor gigantesco, diferente da contabilidade de outros países, e não jogava esses valores no resultado, né? A partir da Lei 11.941, esse grupo deixou de existir, apesar que a gente pode encontrar em algumas empresas ainda, né? como saldo, por exemplo, né? E a lei obrigou o contador a registrar esses gastos ali que iam para o ativo diferido diretamente no resultado. Então, se eu fizer uma pesquisa hoje, gastar com uma pesquisa, desenvolvimento de um produto, eu tenho que jogar diretamente no resultado. Em relação ao intangível, no intangível são registrados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, né, mas que não são físicos. Então, os maiores exemplos que a gente tem são as marcas e as patentes. Né? Como exemplo de marcas, a gente vê a Coca-Cola, a Audi, a Schutz, que a mulherada vai lembrar, né, do que significa. A mulherada gosta dessa marca, não sei porquê. E a Apple, né, que representa a maçãzinha mordida, que é a representação dos celulares, iPhone, os iPads, né, e tudo mais. Então são valores expressivos e são jogados no ativo intangível, por se tratar de uma marca, por se tratar de um bem intangível, ou seja, ele não existe fisicamente. Né? A Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola existe fisicamente, então se eu tenho um estoque de garrafa de Coca-Cola, eu vou colocar lá no circulante aquelas garrafas de Coca-Cola. Mas a marca Coca-Cola não vai lá para o ativo circulante, ela vai no ativo intangível. Tá? Então tem um conteúdo para vocês lerem aí, né, se aprofundar cada vez mais. Eu sempre falo, leiam as leis, leiam as normas, leiam os CPCs para vocês aprofundarem o conhecimento. Falando agora do passivo, o passivo, lembrem, como eu sempre falei, estão registradas as origens da empresa, as obrigações da empresa, né, a parte das pessoas ou empresas que financiam a nossa empresa. Né, todo mundo que está ali no passivo está financiando os ativos, né, e isso aí está determinado, né, a determinação de passivo está lá no artigo 180 da Lei 6.404, tá, que são as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisições de direitos do ativo não circulante. Tá? Então leiam essas leis aí, esses artigos que a gente está vendo. Tá? Esse conteúdo, repetindo, está lá no Aprender, intitulado como aula 6. Tá? Seria a aula que a gente estaria vendo hoje, sexta-feira, mas eu precisei me ausentar. Então leiam essas normas, leiam esses CPCs, porque por meio dessa leitura vocês vão aprofundando o conhecimento. Ok? Não esqueçam disso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu treino, melhor eu fico no aprendizado. Isso serve para qualquer coisa que eu vá fazer na vida. Tá? Avançando um pouquinho agora. O passivo circulante, da mesma forma que o ativo circulante, comporta as contas ali que giram em 12 meses. Porém, no passivo circulante, as contas são classificadas de acordo com as obrigações, com o vencimento das obrigações. Né? Então, quanto mais próximo da minha data for o vencimento, a conta vem em primeira ordem. Né? A natureza das contas do passivo é credora, tá? É credora. Algumas raras contas que vão no passivo são devedoras, como juros a apropriar, que vocês vão estar vendo a partir do segundo, terceiro termo. Tá?
Então, dentro do exercício dos 12 meses, que o vencimento ocorra até o término do exercício, né, ou do exercício seguinte, se for em 12 meses, a gente adiciona no passivo circulante. Ok? Lembrando a natureza da conta, credora. Se eu for fazer um lançamento no passivo, credora. Se eu for fazer um pagamento de um passivo, eu vou fazer um débito. Por quê? Porque o débito reduz o meu passivo. Lembram lá nas anotações que vocês fizeram. Tá certo? Avançando um pouquinho, a gente utiliza aí a determinação do ciclo operacional da empresa como um parâmetro de definição de curto prazo, né? Curto prazo, circulante. Longo prazo, não circulante. Está lá no parágrafo único do artigo 179 da lei também. Tá? Além disso, a gente registra também algumas obrigações formalizadas e outras não formalizadas, né? Que a gente registra por meio de provisões. Então, tem um exemplozinho do lado aqui. São as provisões para férias e 13º. Por que eu tenho que lançar isso desde o começo do ano? Porque eu sei que lá em dezembro eu vou pagar o 13º e quando o funcionário completar um ano, eu vou ter que pagar férias para ele. Então eu lanço isso aí por causa do princípio da competência, porque eu já reconheço que passado um mês eu devo um mês de férias e um mês de 13º para cada funcionário da minha empresa. Então o princípio da competência me permite e me obriga que eu lance esses eventos antecipadamente antes que aconteça o pagamento. Lembra que o princípio da competência diz que você tem que reconhecer as despesas e receitas no momento em que elas acontecem. Então, eu sei que eu devo um mês de cada um desses, vou lá e lanço cada um desses nas suas devidas contas. Exemplos de contas do passivo circulante: fornecedores, contas a pagar, financiamentos a pagar, dividendos a pagar. O que são os dividendos a pagar? São partes do lucro de uma empresa que eu vou pagar para os sócios ou para os acionistas. Né? Vocês vão ver isso aí mais para frente, né? Especificamente cada um desses. Salários a pagar, impostos a pagar, provisão para férias e 13º a pagar, encargos sociais a pagar, que são os impostos da folha de pagamento, adiantamento de clientes, duplicatas descontadas, tudo isso vocês vão estar vendo nos próximos termos. Tem as normas aí, né? Determina o item 69 do CPC 26, por exemplo, que pode ser classificado como passivo circulante, o que é atender um dos requisitos abaixo aí, ó. Então, você tem os requisitos para que seja classificado como passivo circulante. Aí do lado aqui tem um exemplo, não necessariamente nessa ordem, de passivo circulante, as contas que formam o passivo circulante no balanço, tá? Lembrando que não necessariamente nessa ordem, que a ordem que vai contar é a ordem dos vencimentos de cada obrigação. Tudo bem? Avançando um pouquinho mais em relação ao conteúdo, a gente vai ver agora o passivo não circulante. O passivo não circulante comporta as obrigações da empresa que não vencem em 12 meses, né? Que vencem além dos 12 meses que estão lá no circulante. Então, tudo que eu tiver de obrigação que vence além de 12 meses, eu vou jogar no passivo não circulante. Se vencer em até 12 meses, eu jogo no passivo circulante. Isso aí está descrito lá no artigo 180 da Lei 6.404, alterado também pela Lei 11.941/2009. Leiam esse artigo e vai ser a segunda vez que vocês vão estar vendo essa informação. Tá? O vídeo vai ficar gravado, vocês podem ver quantas vezes quiserem e isso vai ser exigido em prova, tá? Esse conhecimento vai ser exigido em prova, tá? Não vou exigir que vocês citem leis, citem artigos, mas o conhecimento que está nesses artigos, nessas leis, vocês vão ter que dominar para que possam fazer os lançamentos dos próximos exercícios que a gente vier a fazer em sala. Tudo bem? O que consta no passivo não circulante? O que eu posso falar mais sobre o passivo não circulante? Vamos avançar um pouquinho aqui. O que eu posso falar mais sobre o passivo não circulante? O passivo não circulante, além de ter as contas
que não giram, né, que os vencimentos não giram em menos de 12 meses. Quando eu tiver alguma conta que tenha mais de 12 meses, eu vou ter que separar. Eu vou ter que separar 12 meses no circulante e o restante no não circulante. E assim que eu for pagando, eu vou subindo as prestações para o circulante, porque elas passam a ser circulante quando estão com vencimento em 12 meses. Bom, falando agora do patrimônio líquido, o patrimônio líquido é um outro grupo do balanço, né, que comporta realmente o patrimônio líquido da empresa. Por que tem esse nome, patrimônio líquido? Porque é o total do patrimônio da empresa que se encontra no ativo menos as suas obrigações. Então, o total do meu ativo, o total do meu patrimônio que está no ativo, menos as obrigações que estão no passivo, me resulta em patrimônio líquido. Está lá nos CPCs também, né? No item 4.4 do CPC, e vocês podem ler lá para visualizar melhor a conceituação do patrimônio líquido. Okay? Lembre da fórmula patrimonial, que vocês já conhecem, né? E vamos avançar aqui então. Como é que a gente classifica as contas no patrimônio líquido? Está lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 178. Estão vendo que esse artigo 178 e 179 definem bastante sobre esse relatório contábil, que é o balanço patrimonial, e ele fala que o grupo patrimônio líquido subdivide-se nos seguintes subgrupos: capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que foi extinta pela Lei 11.638, né, mas que vocês podem encontrar em algumas empresas, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. A conta lucros que a gente tem visto no exercício que a gente faz em sala, ela foi extinta, né? Ela foi exigido que ela não apareça mais no balanço. Por quê? A lei exigiu que o lucro ele seja distribuído de alguma forma, ou para os sócios, ou para aplicação na empresa, né? Ou para as reservas de lucro, que a gente vai estar vendo mais adiante o que é uma reserva de lucro. Pelo próprio nome já dá para entender o que vem a ser uma reserva de lucro. Tá? Vamos avançar um pouquinho para conhecer melhor aí detalhado cada subgrupo desse. No grupo capital social, a gente já tem visto esse grupo no balanço dos exercícios que a gente fez, mas ele é um grupo, né? Ele é um grupo que é subdividido também. A gente tem um exemplozinho ali. O que vai nessa conta capital social? A integralização do capital dos sócios, né, de empresas sócias que aplicam numa empresa. Né? Então, tem um exemplo aqui embaixo, onde o grupo capital social tem 7.000, o grupo capital subscrito tem 10.000 e a conta capital integralizar tem 3.000 negativo. Por quê? Quando eu vou abrir uma empresa, eu subscrevo um contrato social. No contrato social, eu vou falar que a empresa precisa de 10.000 reais para começar a funcionar. Porém, a hora que eu vou ver, eu não tenho os 10.000 reais, eu tenho só 7.000. Mas como eu subscrevi no contrato, eu tenho que contabilizar o contrato. Eu vou colocar lá, capital subscrito, 10.000. E o que eu tenho realmente para integralizar são 7.000. Pode ser dinheiro, bens, direitos, né? Vou integralizar os 7.000. Então vai ficar faltando 3.000. Esses 3.000 que fica faltando, eu vou colocar numa conta de natureza devedora do patrimônio líquido, por isso negativa, chamada capital integralizar, que é o que vai faltar integralizar até um determinado período. Ok? Vamos avançar um pouquinho. O que é reserva de capital? Reserva de capital é um grupo que abrange essas contas aí. Ó. Reserva de ágio na emissão de ações, reserva de alienação de partes beneficiárias, reserva de alienação de bônus de subscrição e reserva de incentivo fiscal, que a partir de 2008 passou a fazer parte do grupo reserva de lucros. Então, se vocês virem um balanço até 31/12/2007, esse reserva de incentivo fiscal vai estar no grupo reserva de capital. Depois que foi obrigado a distribuir o lucro e fazer as reservas de lucro, essa conta passou a fazer parte das reservas de lucro. Tá? Então, olha a importância de conhecer as leis aí. Ó. O que são as reservas de lucro? São constituídas pelos lucros da empresa. Se a empresa tem lucro, vamos fazer reserva de lucro, que a gente vai ver cada uma específica
adiante. Se a empresa teve prejuízo, não precisa fazer reserva, porque não teve lucro, né? E a gente só vai ter a conta prejuízo acumulado, não vai ter mais lucro acumulado, né? Não vai ter mais lucro acumulado. A conta antes se chamava lucros ou prejuízos acumulados. Agora sumiu a nomenclatura lucro da conta. Ficou só determinado como prejuízos acumulados. E a conta prejuízos acumulados ela pode ser utilizada aí pela empresa como aproveitamento. Vocês vão ver isso mais adiante. Aos exemplos da reserva de capital, o que é a reserva de ágio na emissão de ações? Então a gente tem a conceituação para vocês lerem, né? A empresa resolve aumentar o capital dela, ela emite ações por um determinado preço. Por exemplo, a empresa emitiu ações a R$10. Quando a ação vai para a Bolsa de Valores, ela começa a aumentar o valor. Qualquer valor acima dos R$10 que ela transcreveu para a ação é um ganho, né? É um ágio. Então, é um ágio na emissão de ações. Tá? Então, está a conceituação aí de cada uma das contas do grupo reserva de capital. Leiam isso aí depois, tá? Para vocês começarem a se familiarizar com essas contas. Tudo bem que a partir do segundo termo vocês vão ter que saber isso aí na ponta da língua e vão começar a fazer exercícios com lançamentos nessas contas. Ok? Então leiam, releiam e releiam. Não esqueçam disso. Treinem. Cada vez que vocês lerem, vocês estão melhorando a memorização, tá? Então, nunca é demais ler de novo, ok? Não esqueçam disso. Tá, vamos avançar um pouquinho aqui. Lucros ou prejuízos acumulados. Com a Lei 11.638, né, a conta lucro não vai poder existir mais, não vai ter mais saldo essa conta no balanço, tá? Então, os saldos de lucros eles precisam ser totalmente destinados por propósito da administração para fazer uma distribuição de lucro para sócio, uma reserva de lucro, né? Então ela não pode ter mais saldo essa conta a partir dessa lei aí, ó. Que se eu fosse vocês eu leria ela por completo para vocês começarem a se familiarizar. Lembrem, leitura é essencial para qualquer coisa na vida, é essencial, né? A gente aprende por leitura e por experiência. E a contabilidade exige que seja pelas duas vias, pela leitura e pela prática, tá? Então, as sociedades aí, por ações principalmente, né, o saldo da conta lucros não vai existir mais. Agora, o saldo da conta prejuízos, né, ele pode ser absorvido pela empresa para abater no imposto de renda do ano seguinte. Isso aí vocês vão aprender em contabilidade tributária, tá? Então, quando virem esses termos agora, não se preocupem, a gente não vai ver tributos ainda e não vai saber aproveitar esse saldo ainda. Então, quando fala em ações, o que é uma ação? Uma ação é um papel, é um título que a empresa emite, né? É um título que a empresa emite para quem queira investir nessa ação. Então, é uma fração negociável, ou seja, uma parte do capital da empresa que pode ser negociável, né? Então, a gente tem na Bolsa de Valores várias empresas que têm ações para serem investidas, né? E aí abaixo está o exemplo do lançamento de uma emissão de ações da empresa. Então, a empresa tem lá um capital subscrito de 10 mil, né? E, por exemplo, ela não tem dinheiro nenhum. Ela lançou como capital integralizar 10 mil. Aí o que ela fez? Ela transferiu esse dinheiro para o caixa, né? Como ela tinha dinheiro, ela transferiu para o caixa, já queria emitir ações. Só que ela gastou um dinheiro para emitir essas ações. Ela registrou ali em gastos com emissão de ações, lá numa conta do patrimônio líquido também. Tá? Então, exceto caixa, essas contas aí pertencem ao patrimônio líquido. Então, o lançamento 1 pelo registro na data do contrato e o lançamento 2 pela integralização de capital por meio de ações emitidas. Tá ok? Então, lembrem, recordem, releiam. Tá? E agora vamos ver com mais detalhe os subgrupos novos que a gente ainda não tinha visto aí no balanço. Então tá aí, ó, classificado no ativo,
do ativo circulante, aí os subgrupos disponibilidade, direitos realizáveis, despesas do exercício seguinte, né? Se quiserem pesquisar depois mais exemplos, fiquem à vontade, que vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês. Depois ali no não circulante, o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível, e eu tenho o meu total. Do lado de cá, mesma coisa, passivo circulante com grupos e subgrupos, o não circulante com subgrupos, e patrimônio líquido com seus subgrupos também. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial que foi extinto, lembra, com a legislação de 2007, as reservas de lucro, as ações em tesouraria, que é quando a empresa capta dinheiro por meio das ações, e os prejuízos acumulados que a empresa pode manter como saldo aí para aproveitar, para absorver esse prejuízo no abatimento do imposto de renda que ela tiver para pagar no próximo exercício. E ela só pode aproveitar 30% por ano, tá? Vocês vão ver isso aí mais para frente e vão aprender mais sobre isso aí. Então aqui mais detalhado, alguns exemplos de contas, né, que a gente pode ter nesses subgrupos do ativo. Então tá lá, o ativo circulante com seus exemplos, caixa, equivalente de caixa, clientes, estoques, ativos financeiros mensurados a valor justo, isso aí a gente não vai ver agora, mas vocês já começam a se familiarizar com essas nomenclaturas. Ativos disponíveis para venda, ativos financeiros disponíveis para venda, despesas do exercício seguinte, aí no não circulante, ativos não circulantes classificados como mantidos para venda, posso ter uma máquina que eu coloco ali para vender, posso ter um terreno, um prédio, um veículo, né? Aí no ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado, intangível. E do lado direito aqui a mesma coisa com as suas devidas classificações e seus exemplos. Ok? Comecem a visualizar esses exemplos, comecem a lembrar desses nomes, comecem a entender o que significa cada uma dessas contas. Quem não entendeu, procure pesquisar, procure tirar dúvida, tá? E a gente não vai fazer um balanço tão grande na prova, né? Porque se estão no primeiro termo, tem coisas ainda que vocês ainda não aprenderam. Mas procurem entender, procurem memorizar mais aí os conteúdos, ok? Então, boa noite, até a próxima aula, e qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp, é só pesquisar, é só procurar entender. Tudo bem? Um abraço, até mais.